Olá, está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, faça sua inscrição no Robson Carvalho e pode nos achar também pelo Robson Cidadão. E ainda, chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje, vamos conversar com o professor, titular da cadeira de Ciência Política da UFRN, Homero de Oliveira Costa. Com ele, nós vamos falar a respeito de um tema muito interessante, tecnopopulismo. Você sabe o que é tecnopopulismo? O que é que o tecnopopulismo tem a ver com democracia e com as eleições? Tudo isso e muito mais agora com o professor Homero Costa. Professor, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Mais uma vez, um prazer conversar com você sobre temas, relevantes, para a compreensão da sociedade brasileira, e eu espero dar aqui uma modestíssima contribuição para esse debate. Muito bem. E antes de falarmos sobre tecnopopulismo, eu gostaria que você pudesse explicar para o nosso telespectador o que é populismo. Olha, Robson, o conceito de populismo não é um conceito único, ele é um tema bastante complexo. Há vários estudos acadêmicos a respeito do populismo. Normalmente, a compreensão que se tem sobre a experiência do populismo na América Latina, em particular, embora não seja um fenômeno específico da América Latina, associa o populismo à forma de exercícios dos governos baseados nessa que prescinde de partidos políticos, dessa relação de um líder carismático com a população. Então, isso pressupõe mecanismos de manipulação, de atendimento a determinadas demandas, porque ela expressa, no caso da América Latina em particular, a inserção de parcela daquela classe trabalhadora no plano político, e esse conjunto de pessoas eles são incorporados, mas de forma manipulada. Ou seja, o populismo entendido dessa forma, ele tem um sentido, uma conotação muito negativa. Mas é importante dizer que esse debate ressurge, há diversos estudos também que analisam o populismo numa outra perspectiva. Em 2018, foi lançado um livro da Chantal Mouffe, que é uma cientista política belga, chamado Por um Populismo de Esquerda. Então, ela defende que esse populismo de direita, ela fala de um momento populista que hoje caracteriza algumas experiências de governos na Europa e também na América Latina, no caso do Brasil, por exemplo, de um populismo de direita, essa formulação que ela tem. Esse populismo de esquerda ele seria um contraponto ao neoliberalismo, à defesa do aprofundamento da democracia. Então, ela articula uma compreensão, aí a formulação dela é mais complexa, vai falar da globalização, como a globalização ela significou o empobrecimento da maioria da população, embora isso beneficiou minorias, e nesse processo todo, ela propõe uma nova reconfiguração do conceito do populismo, mas numa outra perspectiva. Professor Homero, para a gente ter uma ideia, o telespectador, por exemplo, qual é a diferença entre ser populista e ser popular, por exemplo? É uma diferença muito grande, Quer dizer, o ser popular seria alguém que enfim, conhecido, Quer dizer, o popular nesse sentido tem um caráter mais, digamos, positivo, E nem sempre o ser popular está associado à política, Pessoas que são populares porque são reconhecidas ou por serem Carismáticas, celebridades, artistas, jogadores de futebol, São pessoas, digamos, que podem ser populares. Agora, o populista ele está associado a um exercício de governo, ou seja, associado a práticas populistas associadas à forma de exercício dos governos, do poder, Então, a associação que se faz, em especial quando se analisa os populismos na América Latina, porque há diferenças entre, por exemplo, a experiência na Argentina, com Perón, Cárdenas no México, ou no Peru, ou no Brasil com Vargas
e João Goulart, por exemplo, que alguns interpretam como também governos populistas, e até quem analise também já os governos de Lula e de Bolsonaro, um populismo mais à esquerda e um populismo de direita, né? Então, o populismo ele é associado ao exercício de um governo, né? Mandato presidencial, né? Fundamentalmente. E qual seria a diferença, por exemplo, entre um populismo de direita e um populismo de esquerda? Seria, digamos assim, a agenda que cada um defende e implanta durante o exercício do governo, ou tem alguma outra, diferença entre um populismo de direita e um populismo de esquerda? Olha, na formulação da Chantal Mouffe, né, essa cientista política, ela analisa o populismo de esquerda como um populismo mais vinculado aos interesses, né, da, da população, da classe trabalhadora, enfim, dos excluídos, né, que no populismo de direita eles são manipulados, né? Você usa os partidos políticos, por exemplo, que o populismo em geral prescinde, mas em função das legislações da necessidade de filiação a um partido, eles usam os partidos para se eleger. Só que essa incorporação dos populismos de direita é de manipulação, você não está atendendo os interesses populares, né? Mas o contrário, né? Você manipula para se eleger, mas governa para as elites. O populismo de esquerda seria um populismo vinculado a esses interesses populares, mas governando para o povo, ou seja, o aprofundamento da democracia, né? Chantal fala, inclusive, do rompimento com essa perspectiva neoliberal que o populismo de direita incorpora, né, como integrante da sua política, né? Então, há uma diferença substancial entre uma coisa e outra. Embora esse termo tenha sido sujeito à discussão, muita gente fala que não há neopopulismo, há um neofascismo, por exemplo, em relação ao Brasil, são experiências diferentes do populismo, enfim. É um termo sujeito a críticas, né? Enfim, refletir um pouco sobre isso, né? E há uma característica interessante também, se a gente pesquisar na própria história da humanidade, né, que o próprio Benito Mussolini, o Mussolini na Itália, o Adolf Hitler na Alemanha, eles têm a característica de serem líderes populistas, chegaram ao poder através do voto, voto popular, né, e depois, né, enfim, protagonizaram, desenvolveram essa catástrofe que a humanidade tem conhecimento, né? Isso. E muitos se referem que não é um fenômeno apenas datado a novas formas de fascismo hoje, né, movimentos neonazistas e populismo de direita. Então, hoje, por exemplo, a Turquia, a Hungria, né, Polônia e diversos partidos hoje na Europa, por isso a Chantal ela fala de um momento populista que o mundo vive hoje, né, com diversos governos populistas de direita, mas é que é preciso repensar esse Aliás, conceito de colocá-lo a serviço dos interesses populistas talvez até de extrema direita, né? Como estamos de observando. extrema direita, De extrema direita, como o caso do Brasil, o exatamente, caso dos Estados Unidos com Donald Trump também, né? exatamente. No caso da Turquia, da Turquia, Orbán, na Hungria e assim por diante. Quer dizer, diversas experiências. Filipinas também. Da Filipinas, exatamente. Ou seja, há um componente do chamado paternalismo autoritário, né, que esses governos propõem falar em nome do povo, né, sem intermediação dos partidos, porque os partidos são usados apenas para viabilizar suas eleições, mas os seus governos são governos que, ao contrário do que diz na propaganda, no marketing, eles não são a favor dos interesses populares, mas, enfim, de uma elite que, inclusive, ajudaram a eleger, né, que financia suas campanhas, etc. Né? Como, por exemplo, no Brasil, o atual presidente Jair Bolsonaro, que tanto condenou o tomar lá da cá com o Congresso Nacional, as negociações com o chamado Centrão, com o que ele chama de velha e chamava de velha política, se elegeu com esse discurso, na prática, a conversa é outra completamente diferente. Porque, apesar de prescindir desses líderes, né, que têm uma relação direta e hoje potencializada com as redes sociais, né, se governa mais com as redes sociais, e ele, inclusive, foi eleito, né, você veja que os programas do horário eleitoral de rádio e televisão, ele tinha 8 segundos, né, o PSDB tinha 5 minutos e 30 e tantos segundos, mostra que
ele tinha muito mais seguidores do que todos os somados, né? E que foi muito mais relevante. É isso que o tecnopopulismo, essa tecnologia, né? Ela potencializa esse tipo de governo. E Então, agora exatamente, né, que falamos bastante sobre o que é o populismo, vamos entrar explicando para quem está nos acompanhando o que é exatamente o tecnopopulismo. tecnopopulismo. Só uma observação em relação à questão da articulação com o Congresso. De qualquer forma, esses governos, mesmo prescindindo dos partidos políticos, né, o presidente sequer é filiado a partidos e apenas usou o PSL para se eleger, e muitos foram eleitos nessa onda dele, né, que foi criada, e enfim, todo um cenário que foi criado, junto com mídia, segmentos do Poder Judiciário, enfim. Ele vê que não é possível você governar, ou você governa sob uma ditadura, fechando o Congresso e governa, ou você tem que se articular para poder governar. E para poder governar, você tem que ter, né, os famosos tomar lá da cá, né? Você articula, por exemplo, com o Centrão, mas o Centrão simplesmente não vai apoiar, né, porque ele é simpático, popular, etc. Ele vai apoiar em função de trocas efetivas, de cargos, de favores e tal. E aí você cria essa relação, né, que era criticada antes, mas é impossível se governar nesse presidencialismo de coalizão sem esse tipo de articulação. Ou seja, Agora, em entrou para o relação... governo, né, os indicados, os associados a Valdemar da Costa Neto, a Roberto Jefferson, a tantos Exatamente. envolvidos com o que foi tão condenado e tão batido, Mensalão, Petrolão e tantos outros problemas ligados à corrupção que eram condenados e hoje estão dentro, né, se acomodando dentro do governo. Né? Condenavam o presidente e hoje se associaram a ele, dando sustentação política em troca de cargos, de espaços, em Isso. troca inclusive de certas coisas que querem que se aprove no Congresso e está sendo aprovado. Isso. Você sabe que o discurso do combate à corrupção, né, ele teve uma eficácia, né, Funcionou na inegável, campanha, né? né? Exatamente, na campanha eleitoral, você fala sobre isso, de uma nova política, quando a gente vê que é uma nova velha política, né? Ou seja, dessas articulações, inclusive com setores mais fisiológicos, atrasados, digamos, do Congresso Nacional. Em relação ao técnico-populismo, esse foi um termo relativamente, digamos, recente dos estudos, digamos, acadêmicos, né? Ele foi utilizado num artigo escrito por dois cientistas políticos em 1995, né, publicado numa revista acadêmica, né, nos Estados Unidos. A reflexão deles era associar o técnico-populismo à reflexão sobre os partidos políticos. Começava desde a formação dos partidos políticos no século XIX, né, e entender como as novas tecnologias elas são utilizadas, né, em processos eleitorais, né, e que impacto isso tem nos partidos políticos. É curioso porque a afirmação de que o populismo ele prescinde dos partidos políticos, nesse tipo de formulação, ele está refletindo sobre os impactos que essas novas tecnologias têm em relação aos partidos políticos. E a referência aqui é uma reflexão também sobre os desafios para a democracia. Por quê? Porque essas novas tecnologias que não estavam presentes na experiência populista, por exemplo, da América Latina, que muita gente considera que é datada, que é dos anos 30 aos anos 60, mas outros não. Esse populismo ele retorna com outra forma, uma forma chamada de neopopulismo, né? Ou populismo de esquerda, que a Chantal defende. Mas essas novas tecnologias elas têm um impacto significativo nos processos eleitorais. Inclusive Você na usa a forma de fazer tecnologia, campanha, não é, professor Médio? Porque pois é, você a acaba com campanha é muito mais vai das tirando redes aos poucos a sociais. presença do povo, né, em comício, em palanque e tudo isso, e Essa vai forma falando tradicional, utilizando um celular, utilizando redes exatamente. sociais. Exatamente. Aí você tem aí toda uma sofisticação tecnológica por trás, o uso de algoritmos, empresas que vendem dados, desses dados são utilizados para determinados grupos de WhatsApp fechados, então você não consegue localizar ali uma mentira, um fake news, por quê? Porque é complicado, as mensagens são criptografadas, para você ter acesso, você pode ter acesso ao computador via IP, mas você precisa de uma ação judicial, enfim, é complexa, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que o uso das tecnologias com muita eficácia, entre outros exemplos, os Estados Unidos, em 2016, né, com o uso de dados do Facebook, isso foi
amplamente demonstrado, foi publicado um livro de uma pessoa, né, que participou ativamente desse processo, o livro chama-se Manipulados, né, da Brittany Casey, foi publicado no Brasil, ela mostra como isso foi feito, como você usou mais de 50 milhões de dados pessoais em favor da campanha de Donald Trump. E aí ficava, isso aí E implicava em começou essa só forma de direcionar, fazer mas campanha, né? mentiras, fake news. E essa forma de fazer campanha usando as tecnologias, ela começou com a campanha ainda de Barack Obama, mas ela Isso, teve um exatamente, peso exatamente. determinante na campanha Exatamente. de Donald Trump, né? Eu acho que o uso por Você Barack Obama foi consegue... diferente, né? É, Não foi acusado, mas a campanha de 2008, de ter usado mentiras, fake news, desqualificação, né? Era uma forma de se apresentar ao eleitorado com uma proposta, né? A campanha de Trump foi completamente diferente, era da desqualificação de Hillary Clinton, né? Só que nos Estados Unidos usou-se muito o SMS, muito mais popular do que o WhatsApp. No Brasil foi o WhatsApp, né? Que foi utilizado de forma avassaladora na campanha de 2018, né? E certamente será utilizada futuramente. E que eu acho que a justiça eleitoral não tem ainda mecanismos eficazes para combater esse tipo de fake news, né? Como é que você vai fazer, penetrar nos grupos da família e dizer, olha, aquilo ali é mentira, né? O kit gay é uma mentira. tenta-se criar uma Enfim, roupagem, né, de que há bloqueio de mensagens falsas, tal, mas é quase que impossível você alcançar tudo isso, né? se E tem um detalhe é que avançado, né? essas mensagens, né, professor, essas mensagens elas são direcionadas, né, porque todas essas redes e mídias sociais conhecem o perfil psicológico de cada um, né? Sabe a Exatamente, hora que você dorme, a hora que você exatamente. acorda, sabe do que é que você gosta, se você é Inclusive conservador, as progressista, fragilidades liberal. psicológicas, né? Pois é. E ela manda mensagem psicológica direcionada para você, Exatamente, associado com a política, né? exatamente, exatamente. É exatamente isso que faz, quer dizer, isso é uma tem quem pense sobre isso, né? E não é um bando de idiotas, de estúpidos que fazem isso, são pessoas espertas e pode ser que atinja os estúpidos e idiotas que acreditam nisso, né? Mas Apenas replicam, né? Uns pensam, formulam e outros só exatamente. fazem reproduzir, né? Estamos Então, conversando com o professor Homero Costa, cientista político, professor titular de ciência política na UFRN. Ficamos por aqui para você que acompanha na Band a entrevista, mas a entrevista se prolonga nesse tema muito importante no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão. Faça a sua inscrição e acompanhe o restante dessa entrevista. Professor Homero, e ainda sobre tecnopopulismo, antes da gente relacionar com a questão da democracia, né? O que é que o tecnopopulismo tem a ver com a democracia e como é que o tecnopopulismo interfere na democracia, eu gostaria que você pudesse complementar com mais alguma informação que você considere importante sobre esse tema. em relação à democracia, Robson, a democracia pressupõe que um processo eleitoral seja realizado dentro de regras que sejam claras, né, não manipuladas, né, que tenham um processo de igualdade, que a forma mentirosa como são conduzidas as eleições, ela põe em risco essa democracia, porque são eleições manipuladas. Então, o risco para a democracia, eu acho que é grande, né, se não houver mecanismos eficazes, né, de impor limites a esse uso desmedido de fake news, de mentiras e manipulação, ela tem uma implicação na democracia, porque você elege muitas vezes pessoas completamente despreparadas, né, que não têm condições, né, de dirigir, por exemplo, um país, mas eles são eleitos dentro desse conjunto de articulações, né, de grupos de interesse que colocam lá alguém para representar seus interesses, isso tem quem pense, tem quem se beneficie disso, né? Então, isso coloca em risco a própria democracia, porque esses governos, inclusive populistas de direita, eles estão colocando em risco a própria democracia, né? Contra as instituições, contra os próprios partidos políticos, embora muitos precisem desse apoio para poder aprovar projetos, por exemplo, no Congresso e assim por diante. Inclusive esses grupos, né, ligados aos populistas de extrema direita, né, no caso do Brasil, por exemplo, ligados ao presidente Bolsonaro, com defesas claras e a presença do próprio presidente da República em algumas manifestações
explícitas, públicas, em defesa de fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, em defesa de volta de uma intervenção militar, de uma ditadura militar, né? Ou seja, parece que tem gente para tudo, né? É verdade. Não só o retorno, quer dizer, mas eu acho que talvez muita gente, e há uma geração aí que não sabe o que foi a ditadura no Brasil, né? Precisa estudar a história, estudar as consequências que isso teve, né? A violência, a censura ao cinema, ao teatro, à música, a Mortes livros, violentas, a né? repressão, a prisões arbitrárias, enfim, há um conjunto de coisas que talvez essas pessoas que defendem ditadura não saibam o que é exatamente uma ditadura, né? Inclusive pode ser vítima dela, né? Porque, enfim, são criadas condições para que atinja, né, essas pessoas que, inclusive, defendem o retorno sem saber exatamente o que é que isso significa. Então, acho que para isso é preciso conhecer a história. No Brasil existe uma profusão, né, de livros, de artigos, ensaios falando sobre isso, que as pessoas, né, devem, eu acho que, procurar ler. Eu cito sempre um livro muito importante, chama-se Brasil Nunca Mais, né? Porque foi iniciativa de Dom Evaristo do Cardeal, né? Na época, arcebispo de São Paulo, Dom Evaristo Arnes, Dom e Evaristo esse Arnes. livro foi resultado, né, de uma pesquisa nos arquivos da própria polícia, do DOPS, e revelou o que era a ditadura, né? As torturas, como eram feitas, os detalhes, né? São relatos de pessoas que sofreram torturas, né? A subversão do direito, e assim, há vários componentes. Isso acho que é um livro importante para se ler, para que possamos não só dizer, mas nunca ter, né, outro Brasil assim, quer dizer, vai ser nunca mais Sem seja dúvida. E efetivo. uma coisa curiosa também, professor Mério, é que hoje parece não, é uma realidade, né? Se resgataram alguns fantasmas do passado, ressuscitaram o comunismo, o socialismo, né? Uma série de coisas, né? Hoje em dia a pessoa criticou o problema do governo Bolsonaro, você é comunista, você é socialista, é porque Não você sabe nem o que é. é esquerdista, é da esquerda corrupta, bandido que defende ladrão, né? Ou seja, tem uma série digamos assim, de conceitos que estão misturados, né? E que juntos não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é muita gente acreditando e sendo influenciada por isso. É verdade, é verdade. Não sabe nem o que é o comunismo, sabe o que é o socialismo, usa isso. É uma coisa ridícula falar de comunismo hoje, como se o Brasil, nem em 64 havia o perigo do comunismo, foi justificativo para a ditadura, né? Não havia nenhum perigo do governo. O governo João Goulart não era comunista, coisíssima nenhuma. Não tinha nenhum perigo. O comunismo não estava às portas do Brasil, o Brasil não foi salvo do comunismo. Isso é uma bobagem, né? Isso aí a história mostra isso claramente. Isso foi usado como discurso, como tem sido usado, né, para, enfim, manipular, enfim, para pessoas ignorantes, porque não sabem nem o que é o comunismo, né? Não tem nenhuma ameaça. O que é ameaça comunista? Isso é uma bobagem, né? Mas isso consegue convencer, né? Chamar a pessoa de comunista como se fosse a pior coisa do mundo. O comunismo diz, olha, a pessoa que quer a igualdade da sociedade. Então, ao contrário, podia ter um conceito positivo, mas é um conceito negativo, né? Como o mal, né? Exatamente o mal daquele que Se diz que nós incorpora o pensarmos, mal, né? A se nós, perversidade, se nós pensarmos literalmente em defendendo tortura, comunismo, ditadura. professor Mério, se nós pensarmos literalmente em comunismo, talvez o maior líder comunista da história da humanidade tenha sido o próprio Jesus Cristo, né? É, que defendia, né, os pobres e tal, né? Revolucionário, né? Pois é, tem muitos que fazem essa ligação aí do Cristo revolucionário em defesa dos pobres, aquela história do rico que não vai entrar no céu, não é mais fácil, né? O negócio Exato. da, do Até, camelo, até, até o Papa está sendo chamado de comunista hoje, então dá pois para é, dá você para veja o notar que é um nível elogio, de né? você veja o nível de ignorância que nós estamos vivendo, né? Há um psicanalista Christian Dunn que acabou de publicar um livro chamado A Era da Ignorância. É isso, é muita estupidez, né? Que são potencializadas pelas redes sociais, né? Então, você não tem um debate qualificado, você tem uma desqualificação prévia de quem não conhece sobre os temas, você já desqualifica o outro, né? Por pura desinformação, por pura ignorância, né? E é difícil debater quando há essa polarização
e que não há argumentos, há simplesmente, né, o grito, a desqualificação do outro, né, sem conhecimento. Virou uma torcida, é como uma torcida organizada contra a outra, né? A política está É, futebolizada e se o meu time defende uma coisa, mesmo que não tenha nada a ver, eu apoio e defendo até o fim. Se o outro lado pensa diferente, então ele vai estar errado para o resto da vida, até é. morrer, Você sabe porque que ele é de outro o time. fanatismo ele é imune à lógica, né, à sensatez. Então, isso se expressa no campo político, se expressa em outros campos, religioso, etc. Você tornou fanático, você não ouve mais o outro. Então, não há diálogo. Se não há diálogo, você não pode pensar na democracia. Democracia pressupõe o conflito, pressupõe o debate, né? Então, quando há esse nível de polarização, né, isso leva à impossibilidade do diálogo. Isso é empobrecimento de práticas democráticas, né? E é exatamente isso, porque quando isso é estimulado de cima, seja de quem tem poder, que estimula o ódio, que estimula a divisão, né? Isso é muito pior, muito mais grave, né? Porque isso atinge seus seguidores, né? Estou falando de uma maneira mais geral, né? Quer dizer, você influencia, né? Quando você desqualifica a ciência, né? Você está falando para um público que não sabe o que é a ciência e que vai acreditar mais nele do que na ciência, porque não sabe nem, né, qual é o debate qualificado que tem, por exemplo, sobre essa questão da pandemia hoje, por exemplo, né? Quer dizer, contra um discurso, o negacionismo, né, a terra é plana, quer dizer, um monte de estupidez que consegue ter adesão de milhares, de milhões de pessoas, né? É verdade. Professor Homero Costa, cientista político, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para uma reflexão sua, né? Fazendo até um apanhado geral, um apurado, como a gente diz no popular, né? Não populista, no popular, a linguagem popular, a respeito de tudo isso que a gente conversou, né? Que você pudesse é, fazer um fechamento, um resumo do que a gente conversou aqui nas suas despedidas junto a todos aqueles que nos acompanham. Olha, Robson, eu agradeço essa possibilidade e tratar de temas tão complexos como esse é difícil, né? Eu fiz referências a estudos, mas não tive a condição de aprofundamento, inclusive de dialogar com esses autores, né? Fiz apenas referências bibliográficas. Então, são temas que eu acho que são relevantes, que a gente deve pensar. Inclusive, a gente se aproxima de um processo eleitoral no qual essas práticas, né, de manipulação devem estar presentes. Ela não tem a importância, digamos, de uma eleição presidencial, porque são interesses muito maiores, né, que certamente isso virá à tona nas próximas eleições, mas é pensar sobre isso, né? Enfim, é, é, hoje você tem a possibilidade de ter canais de informação, não de manipulação, né? De se informar, de refletir, ter sua própria opinião. Então, eu acho que isso é importante, né? Que esse tecnopopulismo e os seus mecanismos, né? Que são utilizados, porque o argumento aqui não é ser antitecnologia, né? É pró-verdade, é pró-diálogo. Você não pode voltar tempo, você tem que incorporar essas tecnologias, agora que elas não sejam para manipular, né? Para mentir, né? E ser usado em eleições e, portanto, colocar em risco a própria democracia, porque você está elegendo pessoas em função de mentiras, né? Enfim, de manipulação, de criar, enfim, bolhas que você não consegue penetrar, né? Então, acho que o tema, enfim, é muito amplo, complexo, como o próprio tema do populismo assim o é também, né? Enfim, mas eu espero que esses conjunto do que nós conversamos aqui tenha sido minimamente útil para ajudar a gente a pensar um Pois é, né? pouco. Agradeço. Tecnologia, como você falou, elas são importantíssimas, ninguém vai retroagir, ninguém vai Exatamente. voltar Exatamente. no tempo, mas elas são instrumentos. Aí, como você vai Exatamente. usar esse instrumento, né? Você pode usar uma faca para cortar uma carne ou para matar uma pessoa, né? Então, Exatamente. depende de como você vai usar esse instrumento, é aí onde está o problema, né? E realmente a gente tem muito cuidado, porque vivemos tantas eras, né? Aí passou e de Idade da Pedra, a era de informação, de tanta coisa na história da humanidade, aí parece que hoje a gente está na era da desinformação, porque o que vale não é o real, o que vale é o que eu acho que é verdade. Esse aqui é o grande problema, né, professor? É verdade. É isso, Robson, exatamente isso. Muito bem.
Pois muito obrigado pela sua presença no Espaço Cidadão, professor, cientista político Homero Costa. Muito obrigado. Agradeço.